Meu futuro procurador, minha futura procuradora, sejam todos muito bem-vindos. Que honra, gente. Que alegria estar com vocês hoje nessa reta final. Prova PGM Campinas chegando. E eu, para quem não me conhece, professora Mariana Costa, estou com a missão de trazer as minhas apostas. Revisaço de direito empresarial, começando agora. Lembrando, né, que o edital de vocês trouxe lá junto, misturado, o direito empresarial e o direito civil, e trouxe também de uma maneira muito peculiar o direito empresarial, porque colocou assim, disposições do Código Civil. Lembrando, né, que o nosso Código Empresarial, vamos chamar assim, hoje consta do próprio Código Civil, parte especial, livro 2, do direito de empresa. E é por ele que nós vamos começar. Principais pontos do direito empresarial que consta do nosso Código Civil. Começando pelo próprio conceito de empresa, gente, olha lá. Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Vamos traduzir este caput. Primeiro, empresário é aquele que exerce, ou seja, o legislador não exigiu o registro para a caracterização do empresário. Uma vez exercendo e cumprindo os demais requisitos para caracterização, aquele empresário ele é empresário. Conclusão, registro meramente declaratório da condição de empresário. Essa é a regra geral, tá? O empresário que não for registrado, ele não deixa de ser empresário, mas ele vai ser o quê? Um empresário irregular. Porque no nosso artigo 967, ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, né? Da respectiva sede, na junta comercial da respectiva sede, antes do início da atividade. Mas, uma vez não registrando, ele não deixa de ser empresário, ele vai ser um empresário que irregular. Primeiro ponto. Segundo elemento, exerce profissionalmente. O empresário faz da profissão, faz da atividade de empresa o seu ganha-pão, o seu dia a dia. Não pode ser um hobby, não pode ser uma filantropia, não pode ser uma coisa esporádica, uma vez na vida, tem que ser a profissão. Atividade econômica, ou seja, finalidade do lucro, organizada, concatenação de todos os fatores de produção, não pode ser uma coisa aleatória, tem que estar concatenadas as etapas, os fatores de produção e, por fim, o objetivo, produção, construção, fabricação, que mais? Produção ou circulação de bens ou de serviços, tá fazendo girar. O ordenamento jurídico brasileiro não mais possui uma lista taxativa de atos de comércio. Existia lá no finado Código Comercial de 1850. Atualmente, basta produzir ou circular um bem ou um serviço que está satisfeito este elemento do conceito de empresário. Tudo bem? Gente, olha só. Quando eu disse que o registro, regra geral, é meramente declaratório. É porque nós temos duas exceções, quais sejam o produtor rural e a associação que desenvolve atividade futebolística. O nosso artigo 971 diz que, na verdade, o artigo fala o empresário, mas o correto seria dizer o produtor, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, ele pode, faculdade, observar as formalidades do registro, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis, caso em que, somente depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Conclusão, o produtor rural, ele não é empresário pelo simples fato de exercer. Ele somente vai ser considerado empresário depois da respectiva inscrição. Ou seja, para o produtor rural, o registro, ele é o quê? Constitutivo da condição de empresário. A mesma coisa acontece com a associação futebolística que desenvolve em caráter profissional e
habitual e profissional, tá? E que, depois de inscrita, será considerada para todos os efeitos legais. Mudança relativamente recente, lá de 2021, advinda da lei do clube empresa. Então, nessas duas situações, o registro ele vai ser constitutivo. Perfeito, gente. Olha só. Outra situação em relação ao conceito de empresário. Parágrafo único do 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de três naturezas: científica, literária ou artística. Ou seja, o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o veterinário, literária, o escritor, o roteirista, artística, uma dançarina, um cantor, enfim. Esses profissionais, que são comumente conhecidos como profissionais liberais, ainda que eles tenham um auxiliar ou um colaborador, ele não vai ser considerado empresário em regra, gente. Mariana, isso é uma discriminação, preconceito? Não, é uma garantia constitucional, está lá no artigo 5º da nossa Constituição. É livre o exercício de qualquer atividade, ofício ou profissão. O que o legislador fez aqui é dizer: você que está começando a sua atividade, que quer simplesmente trabalhar e tirar o seu ganha-pão, também vai ter a finalidade lucrativa, né? Também vai ser a sua profissão, também vai concatenar os fatores de produção, gente. A diferença é que ele vai estar exercendo a sua profissão. Então, não é um empresário, é uma pessoa lá querendo tirar o seu ganha-pão. Nessa situação, se a atividade for científica, literária ou artística, ele não vai ser empresário. Ele pode ter uma secretária, pode ter um ajudante, pode ter um instrumentador, tá? Ele pode ter outras pessoas ajudando ele, mas ainda assim não é uma empresa, não é uma atividade empresária. Salvo se esse médico, esse fisioterapeuta, ele fosse afastando dos pacientes dele, da profissão dele, ou seja, se ele estivesse afastando da atividade regular dele e começar a gerir um empreendimento, aí vai constituir o elemento de empresa. Gente, olha só, é uma diferença peculiar, é uma diferença muito simples, certo? Mas o que o seu examinador, se cair na sua prova uma questão sobre essa diferença, e eu acredito que possa vir a constar da sua prova, sim, uma questão sobre esse conceito de empresário, ela vai dizer assim: o médico é caracterizado como empresário porque possui uma secretária. Falso, gente. Ele pode ter auxiliares ou colaboradores. É isso que vai dizer. Outra coisa, o engenheiro que tem um escritório lá para exercer a atividade dele, o arquiteto, pelo fato de ter um sócio, outro arquiteto, ele é empresa. Óbvio que não. Existem sociedades simples, tá? Então, é isso que o seu examinador vai querer. Muita atenção, tá? Ainda sobre essa caracterização do empresário, eu vou voltar para o comecinho do Código Civil, tá? Estou saindo do direito de empresa, mas por quê? Porque lá no artigo 44, nós temos quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos lá as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Mas nós temos lá uma novidade que, considerando que o edital de vocês trouxe direito civil e direito empresarial misturado, me deu vontade de destacar esta pessoa aí, este nosso inciso 7º. Pulou o 6º porque morreu a Eireli, que estava aí também, que é o empreendimento de economia solidária, tá? Trazido lá no finalzinho de 2024, Lei 15.068 de 2024, tá? O empreendimento de economia solidária, algumas pessoas até criticam ela ser considerada uma pessoa jurídica de direito privado. Algumas pessoas dizem que, na verdade, é uma qualidade atribuível a qualquer tipo de PJ, mas é uma qualidade de direito administrativo. Mas, para efeitos de prova, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ponto final. Foi criada lá pela lei Paul Singer, tá? E nada mais é senão um modelo de gestão de um empreendimento, tá? Normalmente são cooperativas que recebem essa qualificação de empreendimento de economia solidária, tá? E o que é que ela tem? Princípios de autogestão,
comércio justo e solidário, cooperação e solidariedade, gestão democrática e participativa. Não se trata de um tipo societário, não se trata de uma sociedade empresária. É uma pessoa jurídica autônoma, tá? Então, se cair na prova de vocês, assim, falou em autogestão, comércio justo, solidário, cooperação, solidariedade, vocês vão marcar assertiva que falar de empreendimento de economia solidária. Tudo bem, gente? Olha só. Associação não é empresa, jamais, em tempo algum. A associação tem finalidade não econômica, tá? Que mais? Sobre as sociedades, nós temos aí duas categorias, duas espécies de sociedade. Sociedade empresária e sociedade simples. Principal característica, principal diferença das duas, a própria atividade. Por quê? Porque a sociedade empresária tem o exercício da empresa, atividade econômica organizada para a produção, a circulação de bens ou de serviços, exercida de modo profissional e é registrada no registro civil, registro público de empresas mercantis, ou seja, a junta comercial da respectiva sede. Já a sociedade simples, ela também busca o lucro, obviamente, mas é uma atividade diversa da empresária e ela é registrada no registro civil das pessoas jurídicas. Quando eu digo que ela é a atividade não empresária, gente, é porque o nosso artigo 982 do Código Civil, ela traz esse conceito por exclusão. O 982, ele diz a gente assim: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples as demais. Ou seja, se não for enquadrado no conceito de empresário, aquele agente econômico vai ser, ainda que seja sociedade, vai ser uma sociedade simples. Ponto final, tá? Esse nosso artigo 982, ele traz ainda, no parágrafo único, duas situações, que é o seguinte: independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e, independentemente do objeto, considera-se sociedade simples a cooperativa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se na prova de vocês aparecer ações, você já vai colocar do lado o igualzinho. Empresa, porque sempre não existe sociedade simples constituída com capital por ações. Sociedade por ações é atividade empresária por excelência, é o primórdio da atividade empresária. E sempre que tiver uma cooperativa, você vai colocar um igual, sociedade simples, nunca empresa, tá? Não deu para botar um nunca, mas vocês entenderam. Não deu para botar botar aqui embaixo. Nunca empresa. Não existe uma cooperativa empresa. Mariana, por quê? Porque o legislador assim o quis. Ponto final. Não vamos discutir, tá? Cooperativa, nunca empresa. Sociedade por ações, sempre empresa, tá? Agora, presta atenção a um detalhe peculiar. A cooperativa, apesar de não ser, nunca, jamais, em tempo algum, uma sociedade empresária, o registro dela é realizado na junta comercial, porque também é a opção do legislador. Tudo bem, gente? Nos detendo nas sociedades empresárias, nós vamos conversar sobre os tipos societários. As sociedades, elas se dividem em personificadas e não personificadas, certo? Mariana, a sociedade não personificada, como é que é uma sociedade e não tem personalidade jurídica? É assim que está no nosso Código Civil, certo? Duas modalidades: sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Começando pela sociedade em comum. Nada mais é
do que aquela empresa que está em processo de constituição, tá? Eu, Mariana, resolvi abrir uma empresa para o exercício de atividades, o quê? Vou vender doce, tá? É sempre o primeiro exemplo que me vem na cabeça. Será que eu sou uma formiguinha? Vou vender doces, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro escolher um local para vender os meus doces, se tiver sede física. Eu vou chamar alguém, ver se eu quero ter uma sócia ou se eu vou trabalhar sozinha. Eu vou escolher, contratar uma design para me oferecer opções do design da marca. Eu vou alugar um imóvel. Eu vou comprar fogão, geladeira, forno, insumos, né? Eu vou organizar a minha atividade, vou concatenar os meus fatores de produção. Neste momento, gente, eu estou gerando uma empresa. Enquanto eu não realizar este registro, mas enquanto eu ainda não tiver iniciado efetivamente a minha atividade, eu vou, apesar de não ter iniciado formalmente a atividade em si, eu não vou estar formalizando contratos, exercendo situações que vão ter uma repercussão jurídica? Sim. Então, é para estas situações que possuem efeitos jurídicos que o legislador se deteve. Peraí que eu vou espirrar. Não consegui, gente. Bora lá, momento de beber água, todo mundo. Olha lá, voltando. Me desconcentrei porque estava querendo espirrar e não consegui. Bora lá. Rebobinando. A sociedade em comum, portanto, é aquela sociedade que está em fase embrionária. E o legislador veio regulamentar a repercussão jurídica do que tudo que aquele futuro empresário vai praticar. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, essa sociedade por ações, ela vai ser regida pelos artigos 986 a 990, certo? E, subsidiariamente, serão a elas as situações aplicadas no que não for incompatível às normas da sociedade simples, da sociedade não empresária, tá? Quais são as repercussões que merecem destaque? Primeiro, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem provar a existência de qualquer modo. Ou seja, eu aluguei um imóvel, eu, Mariana, apesar de já ter conversado e já ter uma sócia para o início daquele meu empreendimento, eu contratei um imóvel, aluguei um imóvel, assinei um contrato de locação, eu, Mariana. Veja, não pagamos, eu estou sendo executada pelo aluguel, não pago, certo? Eu só posso dizer, seu juiz, calma lá, eu tenho uma sócia, chama ela também para integrar a lide, se eu tiver um contrato com essa minha sócia, tá? Mas o locador, ele pode dizer que existia essa sociedade, ou seja, chamar tanto eu quanto a minha sócia para responder em juízo. E ele pode fazer isso, pode provar que éramos sócia por qualquer maneira, certo? Qualquer meio admitido no direito, tá? Outra repercussão. Eu falei para vocês que nós compramos fogão, geladeira, insumos, forno. Esse patrimônio, esses bens adquiridos, eles não vão ser nem meus, nem da minha sócia, tampouco da sociedade, uma vez que ela ainda não possui personalidade, né? Esses bens constituem patrimônio especial. Esse é o nome que nosso legislador dá, gente. Artigo 988 do Código Civil, tá? Patrimônio especial. E desse patrimônio social, os sócios são titulares em comum. Presta atenção, caiu numa prova recentemente. Os sócios e a sociedade são titulares. Não, é só os sócios. A sociedade não é titular de nada, porque ela ainda não possui personalidade jurídica, certo? Então, patrimônio especial, sócios em comum, titulares em comum,
Pode-se provar, terceiro, de qualquer modo, os sócios só podem provar a sociedade somente por escrito. E, por fim, o mais importante, esses bens sociais, esse patrimônio especial, é quem vai responder inicialmente pelos atos de gestão, certo? Então, uma vez executados os sócios, em regra, esse patrimônio especial, ele vai responder. Mas sabe qual é uma exceção que existe? Olha só. O sócio que contratou em nome da sociedade, ele vai ser excluído do benefício de ordem. Ou seja, esse patrimônio especial, se o sócio contrator pela sociedade, ele não pode dizer para executar primeiro o patrimônio especial. Ele está excluído do benefício de ordem. Gente, outra revisão, outro tópico. O que é o benefício de ordem? Artigo 1024 do Código Civil. Os bens particulares do sócio não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, tá? Então, dois sócios, certo? Uma contratou pela sociedade. O locador pode vir, no meu exemplo do contrato de locação não pago, o locador pode vir direto em mim, tá? No meu patrimônio pessoal. Ele não precisa perder tempo, ele pode logo bloquear dinheiro da minha conta, ele não precisa perder tempo no forno, na geladeira, nos bens do patrimônio especial. O outro sócio, não. O outro sócio, ele pode alegar o patrimônio especial se ele não contratou pela sociedade, tá? Uma decisão, inclusive, recente. Então, muita atenção a isso. A última observação em relação à sociedade em comum que eu quero fazer é a seguinte, olha só. Eu falei que o sócio que contratou é excluído do benefício de ordem. Em regra, deve ser executado antes, para os demais sócios, se existirem, o patrimônio especial. Tudo perfeito, né? Só que, e Mariana, se esse patrimônio da sociedade em comum, ele não for suficiente, aí sim. Aí o sócio que não contratou pela sociedade vai responder com seu patrimônio pessoal. Por quê? Porque todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Perfeito, gente. Então, essa é a sociedade em comum. E esses são os pontos que merecem atenção. Recapitulando. Patrimônio especial, em regra, deve ser executado primeiro. Quem é o titular desse patrimônio especial? Os sócios em comum, tá? Quem não contratou pela sociedade tem responsabilidade solidária e ilimitada, mas primeiro deve ser executado o patrimônio especial. Sócio que contratou pela sociedade pode ser executado diretamente porque ele é o quê? Excluído do benefício de ordem. Que mais? Os terceiros podem provar uma sociedade por qualquer modo, os sócios apenas por escrito, tá? E a sociedade em conta de participação. Olha só, a sociedade em conta de participação, ela é considerada por alguns doutrinadores como um mero contrato de investimento, porque ela vai ter duas categorias de sócio. O sócio participante, investidor, e o sócio ostensivo. A sociedade em conta de participação, ela é muito utilizada, por exemplo, por aquele modelo de negócio denominado de startup, tá? Um sócio, ou uns, tem uma grande ideia, mas não tem condições, não tem dinheiro para levar à frente. Daqui a pouco eu derrubo de vez esse microfone. Não tem dinheiro para levar à frente aquela ideia, então ela se socorre de investidores, tá? Esses investidores, eles vão ter responsabilidade limitada ao valor investido, ao valor concedido àquele sócio ostensivo, tá? E ele vai simplesmente esperar os resultados, os lucros advindos deste investimento. A atividade constitutiva do objeto social é exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo. E atenção, em seu nome individual e por sua própria e exclusiva responsabilidade.
a sociedade em conta de participação, ainda que venha a realizar o registro, e aí, desde 2014, a Receita Federal exige que ela tenha um registro, para quê? Para efeitos fiscais, tá? Ainda assim, ela não adquire personalidade jurídica. Nunca ela vai ter personalidade, certo? Então é isso. Um sócio meramente investidor, responsabilidade limitada ao valor do seu investimento, da sua participação, sócio ostensivo, responsabilidade solidária aí ilimitada. Esse contrato social, gente, entre o ostensivo e o participante, ele somente produz efeito entre os sócios. Ele não tem nenhum valor perante terceiros, tá? Artigo 993 do Código. Essa formalidade, esse contrato, não tem nenhuma exigência legal. Por quê? Porque a sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade, tá? Mas esse patrimônio social, né? Social não, esse patrimônio comum, ele também é um patrimônio especial, tá, gente? Objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais, e o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais, tá? E que mais? O sócio participante, ele não pode participar da gestão dos negócios, tá? Por quê? Porque se ele tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, ele vai passar a ter também responsabilidade solidária. O único papel do sócio participante é dar o dinheiro e esperar, rezar para que venha este lucro. Ponto final. É isso, gente. E sim, mais uma observação que eu acho que também pode vir na prova de vocês, em relação à sociedade com de participação. Olha só. Faliu o sócio ostensivo. O sócio ostensivo faliu. Consequência, dissolução da sociedade, liquidação da sua respectiva conta. Agora, se o sócio participante, se for uma pessoa jurídica, aquela pessoa faliu, qual a consequência? O contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência. Ele vai apenas, o sócio ostensivo, ele somente vai poder se inscrever como credor daquele participante, daquele sócio participante que entrou no processo de falência, certo? Sócio ostensivo, dissolução. Sócio participante, a sociedade continua a existir normalmente. A única consequência é que vai ser necessária a inscrição ou do lucro, o que a participação daquele sócio na sociedade, ela vai ser inscrita como a liquidação, como um mero credor, certo, gente? Então, olha lá. Essas são as observações sobre a sociedade não personificada. Vamos falar agora das sociedades personificadas. As sociedades personificadas, elas podem ser de 5 espécies. Sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedades limitadas e sociedades anônimas, certo? Mas não acredito que sociedade... É importante dar uma lida nos artigos, tá, gente? Mas, para efeitos da prova de vocês, a minha aposta é a sociedade limitada e na sociedade por ações, nos artigos do Código Civil sobre sociedades por ações. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês que não se tratam de tipos societários. Tipos societários são só esses cinco que eu trouxe para vocês. Mas existem situações nas quais podem haver sociedades unipessoais. Sociedade subsidiária integral não deve cair na prova de vocês porque está na 6404/76 e ela não está no edital de vocês. Mas é importante vocês saberem por quê. Porque essa sociedade limitada unipessoal, que tanto se fala como uma grande inovação, não foi a primeira
modalidade de sociedade unipessoal do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Muito antes dela vir, lá em 2019, já existia a sociedade subsidiária integral e também uma modalidade de sociedade simples unipessoal, que é a sociedade unipessoal da advocacia, lá no Estatuto da OAB. E a sociedade subsidiária integral é uma companhia, ou seja, uma sociedade anônima, que ela é constituída tendo como um único sócio outra pessoa jurídica, que é quem? Uma sociedade brasileira. Então, a minha aposta é na sociedade, para a prova de vocês, é na sociedade limitada unipessoal. Ocorre que dentro da sociedade, quando falar da sociedade limitada unipessoal, que nada mais é do que uma sociedade limitada constituída por um único sócio, tá? Não é um novo tipo societário, é a sociedade limitada que já existe. Ela não foi uma novidade, certo? Olha só. Falando da sociedade limitada propriamente dita. É a sociedade na qual a responsabilidade de cada sócio, ela é o quê? Restrita ao valor das suas cotas. Mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Como é que é isso? Olha só. Uma sociedade limitada que vai ter 3 sócios, entre os quais sócio A está se comprometendo a participar do capital daquela sociedade com 50 mil reais. Sócio B está se comprometendo a participar com 30 mil reais. E o sócio C está se comprometendo a participar com 20 mil reais, ou seja, um capital social total de 100 mil reais. Ocorre que o sócio A, dos 50 mil, somente entregou 30. Está faltando 20 mil. O sócio B entregou tudo que tinha se comprometido, então satisfez a obrigação dele. O sócio C não entregou coisa nenhuma. Moral da história, o capital que era para ser de 100 mil, somente tem integralizado quanto, gente? 60 mil. Falta quanto? Falta 20, falta 40 mil, né? Não. 40 mil. Gente, maravilhosa minha contabilidade. Como professora de Direito Empresarial, eu dou uma ótima contadora, né? Olha só, gente, falta 40 mil reais. Quem vai pagar por esses 40 mil? Todos eles vão responder solidariamente. Mas, Mariana, só se o B já pagou tudo. Problema dele. Pode ter que pagar 40 mil, que é até mais do que ele se comprometer. Mariana, todos vão poder pagar? Todos vão. Por quê? Porque o caput do artigo ele diz para a gente que todos respondem solidariamente pela integralização deste capital social, certo? O sócio que não pagar, ele recebe o nome, que é o quê? Sócio remisso. É aquele que se comprometeu e não pagou, tá? Isso, gente, é a grande característica da sociedade limitada. Bem, como eu falei há pouco, a sociedade limitada pode ser constituída por uma pessoa, é a sociedade limitada unipessoal. Não se trata do novo tipo societário, não se trata de nada novo. É a mesma, todas as regras da sociedade limitada se aplicam a ela, tá? Ao contrato social da sociedade limitada, equipara-se o documento de constituição do sócio único, no que couber. Voltando, gente, encerramos as sociedades limitadas, entramos agora nas sociedades anônimas. Agora só, considerando que o edital de vocês não trouxe expressamente a Lei 6404 de 76, a Lei das Sociedades por Ações, ou seja, tanto da sociedade anônima quanto da sociedade em comandita por ações, nós vamos nos deter aos artigos do Código Civil que tratam das sociedades anônimas e, principalmente, nas diferenças entre este tipo societário e as limitadas, sociedades limitadas. Por quê, gente? Porque juntos, a sociedade limitada e as sociedades anônimas representam mais de 90% dos registros públicos de empresas no Brasil, tá? Então, olha só. Código Civil fala das sociedades anônimas em
2 artigos. E é praticamente só um. Por quê? 1088. A sociedade anônima ou companhia é o outro nome pelo qual é conhecida as sociedades anônimas. O capital divide-se em ações, obrigando cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. O 1089 se limitou a dizer que a sociedade anônima reger-se-á por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, o Código Civil. Então, olha só. Fixando o nosso conhecimento no 1088 de cara, nós temos 3 diferenças entre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Quer ver? Primeiro, aqui, sociedades anônimas, capital dividido em ações. Nas sociedades limitadas, em regra, o capital é dividido em cotas. Segunda diferença. Nas sociedades anônimas, o sócio responde só e somente só pelo preço de emissão das ações que subscrever. As ações que ele comprar, somente no valor dessas cotas ele vai responder. E aí, lá na sociedade limitada, a gente tem a situação que o sócio também tem a sociedade limitada, beleza. Ocorre que ele vai ter responsabilidade solidária e ilimitada pela integralização do capital social. Aqui, nas sociedades anônimas, não existe responsabilidade pela integralização. E a terceira diferença é justamente essa. Por quê? Porque aqui o sócio, o acionista, somente vai adquirir o que ele pagar. Não existe isso de prometer pagar, não. Pagou, adquiriu. Lá não, lá o sócio diz o que quer pagar, quanto quer pagar, como quer pagar. Então, assim, presta muita atenção. Aqui, a responsabilidade é limitada ao valor da cota, não existindo nenhum tipo de solidariedade. Ah, Mariana, mas é a questão da desconsideração. Gente, desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, é uma situação pontual, determinada pelo juiz, exclusivamente a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber a MP intervir, tá? E somente em 2 situações, que é o quê? As 2 situações de abuso da personalidade, né? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, é uma situação pontual. Aqui eu estou falando da regra, não havendo configuração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não vai haver nenhuma modalidade de responsabilidade solidária aqui nas sociedades anônimas. Tudo bem. A outra diferença diz respeito à venda das ações ou das cotas. Começando aqui pelas ações. A sociedade anônima, ela é a essência de empresa, certo? Aqui, a empresa, ela é de capital. Então, é livremente, sempre liberada a venda de ações, tá? Agora, a venda pode ocorrer de 2 maneiras. Se for uma sociedade anônima aberta, sociedade anônima de capital aberto, ou seja, ela tem uma autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e por essa razão ela pode vender, comprar e vender ações aonde? No mercado de valores mobiliários, na Bolsa de Valores, tá? Se ela for uma companhia de capital fechado, aqueles acionistas ainda assim podem vender livremente as suas ações. Ocorre que não vai ser na Bolsa de Valores. Ela vai vender diretamente para quem estiver interessado em adquirir aquelas ações, tá? Então, essa é uma outra grande diferença entre as sociedades anônimas e as sociedades limitadas. Sabe por quê, gente? Olha só, presta muita atenção aqui. Nas sociedades limitadas, nós temos a affectio società, ou seja, a vontade, o interesse de ser sócio de outra pessoa, tá? Você só vai ser sócio de quem você queira. Lá nas sociedades anônimas, não. Lá é aquelas cenas de filme, né? Você entra e descobre que seu arqui-inimigo se tornou o maior acionista da sua empresa. Lá, aqui, na verdade, nas sociedades anônimas. Nas sociedades limitadas, nós temos o affectio società, ou seja, a vontade de ser associado. Então, é possível um cotista, um sócio da sociedade limitada vender as suas cotas? É. Agora, 2 situações. Primeiro, se ele for vender para outro sócio, se já for sócio, ele pode
livremente, independentemente de autorização dos outros sócios. Até porque o sócio já quer ser sócio daquele outro. Ah, Mariana, mas na hora que outro sócio adquirir, ele pode passar a ser o detentor do maior número de cotas. Aí é problema da sociedade, mas é possível vender. Agora, para quem já é sócio. Agora, para um estranho, para terceiro que não integre aquele quadro societário, ele só pode vender se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Se um quarto se opor, ele já não pode vender. Ou seja, é um quantitativo muito rígido. Artigo 1057 do Código Civil, tá? Então, essa é outra grande diferença. Ainda em relação às sociedades anônimas, uma observação. Lembrando que também está no Código Civil. Possibilidade de constituição da sociedade anônima de futebol. É aquela situação que eu falei no comecinho do primeiro bloco, tá? A associação futebolística de caráter permanente e profissional pode requerer faculdade, caso em que passará a se equiparar a empresário para todos os efeitos legais. Então, é isso. Agora vamos entrar na questão de tudo que eu falei até agora. O mais importante que nós vamos estudar é o que nós vamos começar a estudar agora. A gente vai revisar a partir de agora. Direito falimentar. Lei 11.101 de 2005. Lei que trata da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência do empresário. Vale dar uma lida nessa lei. Gente, olha só. A Lei 11.101, ela é dividida da seguinte forma. Nós temos o capítulo 1, disposições preliminares. No capítulo 2, disposições comuns à recuperação judicial e à falência. E a partir do capítulo 3 é que ela trata de cada instituto em si. Eu sugiro, se você não tiver tempo de ler a lei toda, lê pelo menos os artigos que eu mencionar aqui e as disposições preliminares e as disposições comuns, tudo bem? Falando das disposições preliminares, o mais importante, quem se submete a 11.101? Empresário e sociedade empresária. Ponto final. Mariana, e o devedor civil? Nunca. Mariana, e eu já vi várias vezes fundações, associações que, considerando a função de agente econômico, portanto, também tem uma função social relevante perante a sociedade, ela se vale dessa lei. Acontecia com frequência. Antes da reforma da 11.101, advinda da 14.112 de 2020, lá no finalzinho do ano 2020, finalzinho da pandemia, tá? Nessa mudança, nessa reforma da 11.101, o legislador ele teve a possibilidade de incluir aqui, ou seja, disponibilizar a recuperação judicial, extrajudicial e a falência para outros agentes econômicos. Gente, ele não fez isso. Então, desde a reforma, solidificou-se o entendimento segundo o qual não podem, nunca puderam, mas antes da reforma, os juízes atuando em verdadeiro ativismo judicial permitiam, agora não permite mais. Informativo muito recente, fundações de direito privado não possuem legitimidade para ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Ponto final, não possuem, tá? E assim como a associação também, cooperativas, enfim, eu vou falar já de uma peculiaridade das cooperativas. Achando pouco dizer que era somente empresário e sociedade empresária, para não deixar dúvidas, o legislador veio e disse: esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, ou seja, estatais, entidades estatais, e depois disse para a gente, também não se aplica a instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Gente, essas são instituições que vão se valer de mecanismos próprios. Lá
do sistema financeiro nacional. E eu digo a vocês que são mecanismos muito mais benéficos a elas. Então, não foi um preconceito do legislador, foi o quê? Uma sabedoria. Tudo bem. Bem, eu disse a vocês que nós temos algumas polêmicas em relação a cooperativas. Por quê? Estamos cansados de saber que cooperativa nunca, jamais, em tempo algum, vai ser o quê? Uma sociedade empresária. Independentemente do objeto, ela vai ser o quê? Sociedade simples. Então, em regra, no fantástico mundo, nunca vai se falar em 11.101 para cooperativas. Tanto é que artigo 6º, parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos de cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas. Sem dúvidas, né? Pronto. Aí falou aí da lei das cooperativas. Só que o legislador veio e, do mais absoluto nada, considerando que o artigo 6º trata de outra situação que a gente vai ver já já, foi e colocou aí, não se aplicando a vedação contida no inciso 2º do artigo 2º, ou seja, a vedação para submissão a 11.101, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for uma cooperativa médica. Meus senhores, em outras palavras, presta muita atenção. Em outras palavras, o que o legislador nos disse foi que cooperativa médica, operadora de plano de assistência à saúde, pode se submeter a 11.101. E, apesar do susto, o STF já se pronunciou recentemente, final de 2024, por isso que eu acho importante a gente ver isso, até porque o edital de vocês falou súmulas e jurisprudência dos tribunais superiores. Diz pra gente que é constitucional essa previsão. Ela não disse que é porque o teor da segunda parte do parágrafo 13 é constitucional, mas ela disse que julgou, não é constitucional, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija as imprevisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade da expressão, consequentemente não se aplicando na vedação, blá, 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 blá. Ou seja, foi declarado constitucional. Maria, no teor foi declarado constitucional? Não, mas a decisão que temos hoje é essa. E muita atenção, porque inclusive essa questão de não configura emenda aditiva pode cair lá na sua prova de direito constitucional. Agora veja como é estranho esta previsão do parágrafo 13. Se tivesse lá no artigo 2º, gente, se fosse um parágrafo do artigo 2º, eu acho que eu estava até calada. Só que olhe qual é o caput deste artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica. Gente, aqui, o artigo 6º está tratando do stay period. Obviamente, a lei, o 11.101 não fala stay period, mas essa é a expressão que até os tribunais superiores utilizam para se referir ao período de pausa, descanso. É o período no qual o devedor, seja da decretação da falência, seja do deferimento do processamento da recuperação judicial, esse devedor ele vai ter para parar, para pensar nesse processo, tá? Em vez de estar preocupado em pagar seus boletos. Por quê? Porque a partir desta decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, nós teremos a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da lei. Muita atenção, é suspensão, não é interrupção. 2. Suspensão das
execuções já ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário referente aos créditos ou obrigações sujeitos a essa lei. E, por fim, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, medidas constritivas contra aquele devedor, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Presta atenção, porque já caiu em prova isso. Apenas judiciais, e aí você cai na pegadinha, não caia. Judicial ou extrajudicial. Sempre nas três hipóteses, tão somente dos créditos sujeitos à falência ou à recuperação judicial. Qual vai ser esse período, gente? Essa suspensão, olha só, suspensão de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, se esta suspensão não tiver sido ocasionada, não tiver sido dado causa pelo próprio devedor, certo? Bem, aí a quem se aplica? Mariana, a quem não se aplica. E isso é diretamente ligado a quem? A atividade que vocês vão exercer em breve. O stay period não se aplica a execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da RJ. Então, gente, muita atenção aqui, porque as execuções fiscais não se aplica o stay period, tá? Então, tanto continua a correr, quanto podem sim haver medidas constitutivas do patrimônio daquele devedor. Agora, uma decisão já de 2025, gente, na execução fiscal é autuadora. Essa decisão, eu aposto muito, eu vou pegar no meu microfone para falar com vocês. Esta decisão, preste muita atenção, porque eu acho muito que vai estar na prova de vocês, tá? Voltando à posse. Na execução fiscal, a penhora de bens de empresa em recuperação não exige previamente demonstração de que não comprometerá o plano. A eventual substituição da garantia deve ser avaliada pelo juízo da recuperação, caso envolva bem de capital essencial. Traduzindo, o que o Superior Tribunal de Justiça disse, essa decisão foi de abril de 2025, foi o seguinte, que o juiz de execução fiscal não precisa pedir uma autorização ao juiz da recuperação para promover uma medida constritiva, uma penhora. Ele vai penhorar. Se, no curso dessa RJ, o juízo falimentar, ou seja, o juiz da RJ entender que precisa substituir, ele vai promover a substituição, tá? Não precisa de uma autorização prévia, certo? Outra situação, outro informativo que merece também destaque. Olha só. Informativo, achei que tinha travado, que susto. Informativo 813. Depois da Lei 14.112, ou seja, da reforma da 11.101, compete ao juízo da execução fiscal decidir sobre a prescrição intercorrente do crédito tributário, que se busca habilitar perante o juízo de falência. Primeira observação. Estamos falando aqui da falência, juízo da falência, certo? Mas compete a quem? Juízo da execução fiscal. Na 11.101, nós temos, gente, isso é muito importante para a prova de vocês, presta atenção. O artigo 7º-A, que fala, são dispositivos comuns, está na parte destinada a dispositivos comuns à falência e recuperação, mas eu estou falando aqui especificamente da falência. Na falência, após realizadas as intimações, a gente vai falar daqui a pouco desse incidente de classificação do crédito público. Mas, aqui, o que eu preciso que vocês entendam é que este informativo, esta decisão, diz respeito à seguinte situação. Parágrafo 4º desse artigo 7º-A. A decisão sobre cálculo e classificação dos créditos para os fins dispostos nessa lei, bem como a arrecadação dos bens, realização do ativo e pagamento dos credores, competirá ao juízo falimentar. Cálculo, classificação de crédito, arrecadação de bens, realização do ativo e pagamento falimentar.
Existência, exigibilidade, valor do crédito vão ser de quem a responsabilidade? Juízo da execução fiscal. Então, é sobre esta situação que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou. Prescrição intercorrente também pertence ao juízo da execução fiscal. Tratando diretamente da recuperação judicial. Primeiro, o que é a recuperação judicial, meus queridos? A recuperação judicial é a tentativa de superar uma crise transitória. O devedor empresário, ele entende que está em crise, mas acredita de coração que vai conseguir superar aquela crise. Então, ele vai, em nome da função social da empresa, ele vai no judiciário pedir para que seja realizado um procedimento de auxílio, de socorro a este momento de dificuldade. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objeto viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira daquele devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, promovendo assim a preservação, outro princípio importante, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Para a prova de vocês, em recuperação judicial, prestem atenção. Primeiro, quem está sujeito à RJ? Quais créditos? Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que esses créditos não estejam vencidos. Ocorre que, para ver a existência desse crédito ou não, vai ser considerado como marco temporal a data do fato gerador da obrigação para a sujeição ou não do crédito à RJ. Ou seja, o contrato foi firmado antes dessa data, a aquisição do bem, ainda que ele não tenha sido entregue, enfim, data do fato gerador da obrigação. Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do artigo 49, os créditos recorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido da RJ, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Então, sempre a data do fato, tá? E aí, quem não está sujeito? Primeiro, lá no artigo 5º, parte geral ainda, parte de disposições comuns, obrigações a título gratuito e as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação ou na falência, salvo as judiciais decorrentes de litígio com aquele devedor. Ou seja, a despesa que ele teve para procurar bens, a despesa que ele teve para, que mais? Contratar um perito, um contador, não entram como exigível. O que entra aqui é somente as custas judiciais. O advogado, se não perder, não entra. Só entra aqui custas judiciais, ponto final. E aí também nós temos, artigo 49, 2 parágrafos, com uma previsão bem específica, que é o seguinte. Primeiro, credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário, promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato com venda de venda com reserva de domínio. Por quê? Porque prevalece o direito de propriedade sobre a coisa. E também a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento, contrato de câmbio para exportação, desde que o total da operação não exceda o previsto nas normas específicas. Mariana, que saco, tem que decorar isso? Eu acho que seria interessante. Ainda, gente, bem, pronto, aqui. Uma situação que eu acho muito importante. Vocês saberem. Porque foi uma novidade também trazida pela reforma da 11.101, que é a situação da consolidação processual e consolidação substancial. Gente, olha só, presta atenção. Aqui nós temos 2 mecanismos utilizados na recuperação judicial com o único objetivo de facilitar o tratamento de grupos empresariais em crise. Na consolidação substancial, nós temos
a consolidação dos ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico, certo? Que estejam em recuperação judicial, que já seja obrigatoriamente em consolidação processual. Já a consolidação processual é a possibilidade das empresas que integrem o mesmo grupo econômico apresentarem um único pedido de recuperação, certo? O pedido vai ser em comum, mas aqui na consolidação processual, cada empresa vai ter o seu próprio plano. A única coisa aqui é o litisconsórcio ativo, ponto final. Elas vão pedir junto, mas cada uma vai apresentar seu próprio plano e executar separadamente. Na consolidação substancial, além de já estar em consolidação processual, a gente precisa de outros requisitos cumulativos, que são interconexão e confusão entre ativos e passivos desses devedores, ativos ou passivos desse devedor em recuperação, e essa situação torna impossível identificar a titularidade dos créditos ou dos débitos sem um custo excessivo de tempo e de recurso financeiro. Neste caso da substancial, vai ser um plano de recuperação judicial único para todas as empresas daquele grupo econômico, entendeu? Então, na processual, mero litisconsórcio ativo, na substancial, um único plano de recuperação judicial, certo, gente? Aqui artigos 69G e 69J, tá? E aí tem aqui a ocorrência de, no mínimo, para ocorrer essa impossibilidade, nós temos alguns requisitos. Aí precisa, no mínimo, 2 cumulativamente. Garantia cruzada, relação de controle ou dependência, identidade total ou parcial do quadro societário, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Gente, muita atenção. Mariana, uma decisão também muito recente que vale ser destacada é o seguinte: é válida a cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez de imediata conversão em falência. Aqui é o seguinte: a gente tem o pedido de recuperação judicial, certo? Esse pedido, eu vou fazer aqui um gráfico rapidinho para a gente entender o processo de recuperação. Procedimento RJ. Nós temos aqui, tá? Independente de ser grupo societário, não ser grupo societário, mas enfim, nós temos aqui a seguinte situação. Ai, meu Deus, eu vou conseguir desenhar uma linha, será? Não, peraí, eu tenho uma ideia melhor. Ai. Nós temos aqui, primeiro, o pedido de recuperação. Depois, nós vamos ter o despacho de processamento, o deferimento do processamento da recuperação judicial. E aí vai começar o stay period e, ao mesmo tempo, vai começar a formação do quadro. Eu vou escrever tudo aí, gente. Peraí, só um minutinho. Que mais? Peraí. Voltei já com os quadrinhos prontos, gente. Olha só. Primeiro, a gente tem o pedido. Este pedido precisa cumprir, obrigatoriamente, requisitos formais e materiais. Artigos 48 e 51 da lei, tá? Esse pedido é feito pelo próprio devedor, obrigatoriamente, ou por quem o represente. Uma vez pedido, o juiz ele vai despachar despacho deferindo deferindo um processamento. Não é a própria recuperação, tá? Ele vai dizer, pode começar. A partir deste despacho, o que é que começa? O stay period. Dentro do stay period, vai começar o prazo de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial. O devedor tem um prazo improrrogável de 60 dias para entregar o plano de recuperação judicial, certo? Que mais? Ao mesmo tempo, vai começar a correr o prazo para formação do quadro
geral de credores. Por quê? Porque no pedido, obrigatoriamente, o devedor ele vai entregar uma lista dos credores dele. Mas a gente sabe que existem credores que, apesar de existirem, não vão estar nessa lista, gente. Então, esses credores que saibam que são credores, sabem que aquela empresa está em recuperação judicial, mas percebe que o nome dele não está na lista ou está com um valor muito menor do que o que é devido, o que é que esse devedor vai fazer? Vai habilitar os seus créditos. Vai dizer, epa, seu juiz, eu também faço parte desta lista de credores, certo? Bem, o que mais? Aí, encerrado o prazo, apresentado o plano de recuperação judicial, nós temos alguma situação. Primeira, fantástico mundo dos unicórnios, que é o quê? Ninguém impugna. O devedor apresenta o plano e simplesmente ninguém vai impugnar. Neste caso, nós temos a aprovação tácita do plano. Havendo quaisquer impugnações, nós vamos ter as deliberações. E essas deliberações vão ser os próprios credores, separados em classes, cada classe votando dentro da sua própria classe. Créditos trabalhistas dentro de créditos trabalhistas, e por aí vai. Microempresas, empresas de pequeno porte votam também conjuntamente, outra classe. Nós temos as classes votando ado a ado, cada uma no seu quadrado. Bem, aprovando o plano, aí também, ok, inicia a RJ. O juiz vai lá e concede a concessão da recuperação judicial. Temos também duas outras situações. O juiz, cadê aqui? O juiz percebe que mais da metade de todos os créditos presentes à Assembleia aprovaram. Só que, em razão de um pequeno número, aquele plano ele foi rejeitado. O que é que o juiz faz? Impõe aos credores discordantes a aprovação do plano apresentado, desde que, se tiverem naquela Assembleia, naquela recuperação judicial, nós tivemos 4 classes de credores, 3 classes aceitaram Crown Down. Tínhamos 3 classes de credores, 2 aceitaram Crown Down. 2 classes, uma aceitou Crown Down, tá? E dentro da classe dissidente, precisamos do voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Olha só quem são, portanto, estas classes de credores. Créditos derivados da legislação do trabalho ou acidente de trabalho, classe 1. Créditos com garantia real, banco, gente, classe 2. Créditos quirografários com privilégio especial, privilégio geral ou subordinados, classe 3. Créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, classe 4, tá? Então, essas são as classes. Nós temos essa situação, essa possibilidade do Crown Down. E, por fim, nós temos a possibilidade de não ter sido aprovado, ter sido solenemente rejeitado. Então, nós vamos ter a convolução da recuperação judicial em falência. Eis a possibilidade pode acontecer dentro da falência, dentro da recuperação judicial, nas seguintes situações. Se a própria Assembleia Geral, assim, deliberar, quando o devedor não tenha apresentado o plano de recuperação dele, quando, mesmo assim apresentado, ele não foi nem aprovado por Crown Down, nem houve a situação do plano alternativo, que é quando os próprios credores apresentam o plano de recuperação judicial, desde que não gere novas obrigações para aquele devedor, tá? Ou, sendo aprovado, estando em curso as obrigações, houve descumprimento de qualquer obrigação, descumprimento dos parcelamentos tributários aí, da Lei 10.522, ou quando identificado esvaziamento patrimonial, liquidação substancial da empresa. Nessas situações, acabou a palhaçada. E aí que entra. É possível ainda que o plano de recuperação preveja, antes mesmo da imediata conversão, uma nova Assembleia Geral para tentar salvar. Isso aqui, gente, é a essência do princípio da preservação da empresa. Gente, para terminar direito falimentar, que meu tempo já correu, estou passando muito, mas bora lá. Falência
Objetivo: promover o afastamento do devedor de suas atividades. Aqui, na falência, o administrador judicial vai efetivamente assumir a gerência, a administração deste encerramento. Quem pode pedir a falência do devedor? Diferentemente da recuperação, que apenas o devedor pode pedir a falência, a recuperação. Aqui, pode haver o pedido de autofalência, quando é o próprio devedor que pede. Nesse pedido de autofalência, o cônjuge sobrevivente, herdeiro do devedor ou do inventariante, e cotista, acionista do devedor na forma da lei, tá? Certo? Mas também temos a situação que pode ser o pedido feito por qualquer credor, certo? E esse pedido feito por qualquer credor precisa ser, se for um credor empresário, precisa ser devidamente registrado. E se ele morar fora do Brasil, precisa fazer o quê? Prestação de caução. Em relação a esse pedido pelo credor, 3 situações. Primeiro, sem relevante razão de direito, esse devedor não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos ou título executivo protestado, que precisa, aí é protestado para fins falimentares, no montante de até 40 salários mínimos. Esta modalidade de falência é a falência em decorrência de... Lá foi a autofalência, quando é o próprio devedor ou alguém ligado a ele. Aqui é a falência decorrente de impontualidade injustificada, certo? Precisa ter obrigatoriamente 40 salários mínimos, o débito, e se um só credor não tiver esse valor, ele pode entrar em litisconsórcio com outros para chegar nesses 40 salários mínimos. A outra situação, gente, é quando é executado, o devedor não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Aqui é execução frustrada, falência em decorrência de uma execução frustrada. Preste atenção que aqui não precisa chegar no montante de 40 salários mínimos, qualquer valor. Por fim, a terceira hipótese é a prática de qualquer dos atos do plano de recuperação judicial. Então, atos de falência. E aí, minha gente, a gente tem uma lista enorme de atos, tá? Vale dar uma lida. Liquidação precipitada de ativos, meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamento, atos inequívocos de retardar pagamentos, fraudar credores, simulação, alienação da totalidade do passivo, transfere estabelecimento, gente, é uma lista enorme. Decisões recentes sobre falência que merecem destaque. Primeiro, esse artigo 82 diz para a gente o seguinte: é vedada a extinção da falência em todo em parte aos sócios de responsabilidade limitada aos controladores, tá? Podendo haver a desconsideração de personalidade jurídica. É aquilo que a gente já falou, a desconsideração é uma situação pontual, se verificada as hipóteses do artigo 50 do Código Civil. Aí, esse parágrafo único do 82 diz o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiro, grupo, sócio, administrador, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com observância do artigo 50. Então, como era que estavam sendo interpretadas estas disposições? Que somente uma empresa em processo de falência, somente o juízo falimentar poderia desconsiderar aquela bendita daquela personalidade. E aí encerrou-se esta celeuma. STJ disse que o 82A não confere ao juiz da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Quaisquer juízo pode determinar. Acabou o monopólio. Outra decisão importante: o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica temos como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, da enseja o quê? Fixação de verba honorária em favor do advogado que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Gente, aqui é a situação do... foi requerida uma desconsideração, tá? O sócio não foi incluído, foi rejeitada. Nesse caso, verba honorária, sim. Gente, presta atenção. Essa decisão está aqui
porque fala também de desconsideração, mas não é sobre falência, tá? O último ponto que eu queria falar com vocês sobre a 11.101, presta atenção. Incidente de classificação do crédito público. É a seguinte situação. Decretada a falência. O que é que vai acontecer? O juiz de ofício vai instaurar para cada fazenda pública credora. Você, lá em Campinas, vai receber esta intimação, certo? Por quê? Porque o juiz instaurou o incidente de classificação do crédito público. E você, procurador do município de Campinas, tem o prazo de 30 dias para apresentar ou ao administrador ou em juízo, dependendo do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos da classificação e das informações sobre a situação atual daquele bendito, daquele crédito, tá? Você, procurador, não pode utilizar duas vias processuais para a satisfação do seu crédito, tá? A execução fiscal e, ao mesmo tempo, a habilitação do crédito, sob pena de quê? Bis in idem. A única coisa que você pode fazer aí o que eu já falei, pode haver a discussão no juiz da execução fiscal sobre existência, exigibilidade e valor do crédito. Então, somente. Mas a gente já tinha falado desse parágrafo 4º do artigo 7º, tá? Bem, é isso, gente, em relação à recuperação. Aqui, que mais? Outra situação importantíssima, aí é sobre RJ. Despejo não fica suspenso por conta do deferimento do processamento da RJ. Por quê, Mariana? Minha gente, o imóvel não é do devedor, do empresário em recuperação. O imóvel é de quem? Do dono, que não tem nada a ver com aquela RJ. Então, é justo a gente suspender e o coitado do homem não poder receber o imóvel de volta? Ele já não está recebendo dinheiro, agora não vai receber de volta o imóvel? Óbvio que não. Informativo 843. Para acabar de vez agora, microempresas e empresas de pequeno porte. Gente, para efeitos da Lei Complementar 123 de 2006, considera-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e a empresa individual. Aí é a Intiguerelli que morreu, que Deus a tenha, que, no caso da microempresa, precisa receber receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil, esse valor atualizado. Empresa de pequeno porte aufira em cada ano calendário entre 360 e R$4.800.000. Quem não se enquadra, gente, é outra situação importante daqui. Não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da 123, a pessoa jurídica, de cujo capital participe outra pessoa jurídica, ou seja, não pode ter um sócio pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência de representação de pessoa jurídica que a sede seja no exterior, pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que já receba tratamento jurídico diferenciado, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa beneficiada. Quinto, sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica que tenha fins lucrativos, desde que a receita global ultrapasse o limite do inciso 2 deste caput, R$4.800.000, ou seja, ele é aqui uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, mas em outra empresa ele é o quê? Grandão, não pode. E, por fim, constituído sob cooperativa, salvo cooperativa de consumo, que participe do capital de outra pessoa jurídica, constituída sob a forma de sociedade por ações, olha aí, nossa sociedade por ações, de novo aqui, sociedade por ações de jeito nenhum, que mais? Remanescente, cisão de 5, gente, uma série de hipóteses importantíssimas, mas eu destaquei para vocês as mais importantes, diante do meu tempo já estouradíssimo. Para fechar, uma frase que eu estou dizendo a vocês, estou pensando em vocês. Organizei este revisaço com muito amor e carinho, com a certeza de que estamos trazendo para vocês temas que precisam ser assistidos. Essa aula precisa ter sido assistida com muita atenção. Se você ficou no seu celular, pare tudo e rebobine a fita. A jornada até a aprovação é feita de esforço diário, superação das dúvidas e da crença firme no seu próprio potencial. Cada minuto estudado é o quê? Uma semente
plantada. A colheita vem, e a sua colheita, meu futuro procurador de Campinas, ela será grandiosa. Sigam confiantes, o sonho é de vocês e o futuro também. Gente, vou me despedir, beijo grande, fiquem com Deus. Quaisquer dúvidas, estou com vocês. Até lá. Beijo grande e até a nossa revisão, gabarito desta prova. Beijos!